O dom da fé não pertence a todos, apenas os eleitos ou escolhidos de Deus. Não existe a ideia de aceitar Jesus dentro das denominações religiosas, pois isso é antibíblico. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, segundo Tessalonicenses 3:2. A maioria das pessoas que frequentam as denominações ditas cristãs, devido às heresias ensinadas em seus meios, acredita que qualquer pessoa pode aceitar Jesus e crer na palavra do Evangelho quando desejar. No entanto, conforme a Bíblia ensina, existem no mundo desde os princípios da existência humana dois tipos de sementes distintas. Jesus denominou essas pessoas como trigo e joio, Mateus 13, do 24 ao 30. O trigo, segundo a explicação do Senhor, Mateus 13:38, representa os filhos do reino. Estes, de fato, possuem a capacidade de crer. O joio não tem essa habilidade. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João 10:26. A Escritura rotula esses dois grupos de diversas maneiras, tais como trigo e joio, vasos de honra e desonra, celestiais e terrenos, entre outras expressões. Como indicado no versículo inicial, a fé não pertence a todos. Esse dom maravilhoso é exclusivo dos filhos do reino, também conhecidos na Bíblia como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3:12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Não há dúvida de que o dom da fé pertence apenas àqueles que o Eterno elegeu desde antes da fundação do mundo. Vivemos no período posterior à cruz e também após o ano 70 d.C., quando o fim da lei foi plenamente concluído com a queda do Templo de Jerusalém. Dessa forma, entende-se que vivemos a plenitude de todas as promessas, o que garante que todos os eleitos que nasceram sob a nova aliança já se manifestaram em carne dotados do Espírito Santo, já nasceram selados com o Espírito. Como os filhos do reino, neste novo pacto, já nascem selados com o Espírito Santo, todos os eleitos já nascem dotados do dom da fé em seu interior. Assim, crê-se que, independentemente da situação em que os eleitos de Deus se encontrem, seja ainda inseridos em religiões ou sem qualquer crença formal, todos os filhos de Deus eleitos têm a capacidade de crer e um dia se libertarão do sistema religioso. O dom da fé necessita da palavra para manifestar-se. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. O verbo vem, grego ek, indica algo que se manifesta de dentro para fora. Portanto, mesmo antes de o eleito ouvir o Evangelho, ele já possui a fé interiormente. Quando o eleito ouve a palavra, o dom se manifesta em sua mente, salvando seu entendimento por meio da revelação do Espírito. Por isso, a pregação deve continuar a ser anunciada, para que os filhos do reino, detentores do dom de crer em Cristo ressuscitado, possam desfrutar da liberdade proporcionada pelo conhecimento da graça conquistada por Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. A fé já existe dentro de cada eleito. Ela apenas se manifesta por meio da revelação da verdade de Cristo, o Evangelho da graça de Deus. A principal acepção da palavra grega ek, traduzida por vem, é de dentro para fora, ou do interior para o exterior. Isso indica que o texto se refere a algo que está dentro e se manifesta para fora. Todos os eleitos de Cristo ressuscitado nesta nova aliança já nascem com o dom da fé em seu interior, ou seja, possuem a capacidade de crer desde o nascimento. Um texto do livro de Atos confirma essa ideia. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13:48. É evidente que as pessoas creram em Cristo porque haviam sido destinadas para isso de antemão. Isso assegura que elas já tinham a capacidade de crer, pois foram eleitas antes da fundação do mundo e o Espírito Santo as capacitou com o dom da fé mesmo antes de ouvirem a mensagem. Em primeiro lugar, ouvir a palavra é importante porque a audição é o canal físico que leva o som à mente. Porém, o significado de ouvir vai além da escuta física. Trata-se de ouvir com o ouvido espiritual do Filho de Deus, ou seja, ouvir a palavra com o dom da fé habitando no Espírito. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Para que a palavra da verdade faça diferença na vida de alguém, a pregação deve encontrar a fé no âmago do indivíduo. Quando a mensagem de Cristo é pregada e atinge o interior do homem que possui a genuína capacidade de crer em Cristo ressuscitado, ela ativa esse dom de forma irrevogável.
pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. No contexto do versículo inicial, onde Paulo afirma que a fé se manifesta por meio da palavra, o apóstolo referia-se ao crer no Evangelho para a salvação da mente dos eleitos. Contudo, a fé é um dom que se manifesta também em outras formas. Por isso, outras manifestações, como a confiança para enfrentar circunstâncias adversas, também surgem por meio da palavra. Por essa razão, é fundamental que se mantenha constante o ouvir da palavra, pois a fé já se manifesta no que concerne ao crer na existência de Deus e no Evangelho da Graça como a revelação genuína. Todavia, enquanto estiverem nesta vida terrena, os eleitos ainda precisarão da direção da palavra para crescer no conhecimento e na verdade, o que ativa a fé necessária para superar as adversidades deste mundo. Assim, é imprescindível nunca deixar de ouvir e praticar a palavra da verdade. Mateus 7:26.